Tá carregando. A gente tá gravando. Deixa eu compartilhar agora a tela. Deixa eu ver aqui. Nossa, abro. Prontinho. No nosso último encontro, a gente estava falando como a gente passa de dízima periódica para a fração, né? A gente estava fazendo essa transição entre a representação decimal e a representação fracionária dos números, e aí a ideia da gente nesse último momento, a gente falou do decimal exato e tudo mais, e agora a gente parou para falar das dízimas periódicas. A minha tela está sendo compartilhada? Sim, está sendo compartilhada. Sim? Tá. Não, eu não estou conseguindo ver aqui. Então, deixa eu até entrar aqui no celular para poder ver. Então, a gente, na hora de falar da dízima periódica simples, eu mostrei para vocês aí um padrão de formação dessa dízima periódica, né? Por exemplo, aqui eu tenho 1 sobre 9, 2 sobre 9, 3 sobre 9, 4 sobre 9. Isso gera dízimas periódicas da seguinte forma: 0,11, 0,222, 0,333, 0,444 e assim sucessivamente, né? Quando eu tenho um 99 no denominador, o período que se repete tem 2 algarismos. Então, quando eu coloco 12 sobre 99, fica 0,12121212. O 23 sobre 99 fica 0,23, 23, 23, 23, 23. O 123 sobre 999 fica 0,123, 123, 123. E a gente tem esse padrão de formação. Depois eu disse para vocês a fração imprópria, né, que é, por exemplo, 12 nonos. Quando eu falo de 12 nonos, e eu transformo essa fração imprópria para um número misto, através da divisão, o número misto é aquele número que tem uma parte inteira e uma parte fracionária, a gente consegue também reescrever a fração como dízima periódica, da seguinte maneira: se é 1 inteiro e 3 nonos, isso é 1 mais 0,33333, né? E aí aqui outro exemplo: 301 sobre 99 dá 3 inteiros, 4, 999, 99 avos, e aí também dá para escrever, né, que aí fica 040404 mais os 3 inteiros, certo? A gente falou sobre isso, falou também, esses aqui são outros exemplos, e aí, afinal de contas, como é que eu passo da dízima periódica para a fração, que é essa parte aqui? Eu vou utilizar aquele padrão, só que num processo inverso. Então, ó, se eu tenho dízimas periódicas cuja parte inteira é 0, que é o caso dessas aqui, né? Repara que todas as partes inteiras são 0, eu vou seguir aquele meu padrão direto. Se o período tem um algarismo, o denominador é 9. Se o período tem 2 algarismos, o denominador é 99. Se o período tem 3 algarismos, o denominador é 999. E no numerador, eu vou colocar justamente aquele número que está se repetindo, o período. Então, 2 sobre 99, 23 sobre 99, 2 sobre 9, 23 sobre 99 e 304 sobre 999. Se a parte não é 0, com todos esses 4 exemplos que estão na direita aqui, o que eu faço é decompor esse número. Eu separo esse número em parte decimal, que é o 0,11. Então, por exemplo, 2 mais 0,11 é 2 inteiros mais 1 nono, que é justamente a fração imprópria. E daí eu transformo essa fração imprópria em esse número misto em fração imprópria, né? E aí eu gero a minha fração lá no final das contas. O caso da dízima periódica composta, que é aquela dízima periódica que tem um númerozinho antes de começar o período, né?
a parte decimal dela é composta por uma parte que é exata, né, que é fim, que acaba, e por uma parte que é periódica, a gente tem um processo preliminar que é o seguinte: a gente composta em divisão periódica simples. A gente faz essa passagem aqui, ok? E aí a gente parou fazendo isso na última aula, e eu falei que no nosso próximo encontro a gente faria mais exemplos. É isso que a gente vai fazer agora. Bem? Então, mais um exemplo aí. Por exemplo, se for esse aqui é o x. Eu digo que é o x, porque assim, eu estou querendo encontrar uma fração, né, que dê isso daí. Então, o x é essa fração, é a fração que vai transformar isso daí. Essa daqui é uma dízima periódica composta. Por que eu sei que é uma periódica composta? Porque tem esse 3 aqui, que é um número que está fora do período, mas dentro da parte decimal do número, né? Depois da vírgula ali, eu tenho aquele 3 que não pertence ao período. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa dízima periódica composta em uma dízima periódica simples. Para ela ser uma dízima periódica simples, eu tenho que deslocar essa vírgula de uma casa para cá. Ou seja, para fazer isso, eu desloquei uma casa só, eu multiplico por 10. Daí o resultado total fica assim, ó. 23,66 é x, né? Pensa na ideia isso aqui é como se fosse uma equação, e aí quando a gente pensa em equação, tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade, né? Como se fosse uma balança de pesos, né? Se eu tirar um peso de um lado, eu tenho que tirar do outro para a balança estar em equilíbrio, para os pesos estarem na mesma altura, né? E aqui é a mesma coisa. Se eu multipliquei por 10 lá do lado esquerdo, eu tenho que multiplicar do lado direito também, para que isso fique equilibrado, né? Para não trocar aí para não alterar a igualdade. Agora, não tão fácil de justificar a fração, porque a dízima periódica é simples, eu sei como é que eu faço. Eu sei isso aqui, a parte inteira, a parte inteira da parte decimal. Tá vendo? Isso daqui, então, é 23 mais 6. Eu uso aquele meu artifíciozinho, né? Lá da dízima periódica simples. O período tem um logaritmo, denominador 9, o período é 6. Então, eu coloco 6 no numerador. Aqui eu vou dividir por 3, em cima e embaixo, para simplificar. Só para deixar mais simples mesmo. Então, e aí fica mais 2 terços. Isso aqui é um número misto, 3 endereços e 2 terços. Para resolver isso daqui, a gente faz da seguinte maneira: a gente multiplica o 3 vezes 23, que dá 69, e soma mais 2, que dá 71. Então, 69 mais 2 dá 71, e o 3 a gente repete. Então, vai ficar 10x é igual a 71 terços. E aí, esse 10 aqui, a gente divide embaixo, ó, gerando. Dividir a fração significa multiplicar aquele denominador. 71 sobre 30. E quando você fizer 71 sobre 30 na calculadora, o resultado vai ser justamente 2,36666666. Mais um exemplo aqui. 0,12454545 de M. Essa, novamente, é uma dízima periódica composta, certo? Ela sendo uma dízima periódica composta, eu tenho isso daqui, ó, esse 12, ele não pertence ao período,
né? O período é 45, 45, 45. O período é 45 que está se repetindo da hora. O 12 não pertence a esse período. Então, daí, eu tenho que deslocar essa vírgula 2 casas para cá, para que a dízima periódica composta se torne simples. 2 vírgulas ali significa multiplicar por 100. Vou multiplicar por 100 aqui e vou multiplicar por 100 também. Isso faz com que a minha equação fique 12,45, 45, 45. Isso é igual a 100m. Essa dízima periódica composta se tornou uma dízima periódica simples, né? Agora o período começa imediatamente após a vírgula. E aí, esse 100m, eu faço aquele processo lá que eu conheço. 100m igual a 12, eu vou decompor parte inteira e parte fracionária. Aí 100m é igual a 12 mais 45, porque é o período dividido por 99. 99, porque agora o meu período tem 2 algarismos. Meu período tendo 2 algarismos, eu coloco 2 9s no denominador. Sempre dá uma olhadinha se dá para simplificar. Aqui dá para simplificar por 9. E aí vai ficar aqui o 100 é 12 mais 45, 99,11. 5 11avos. Isso aqui significa 2 inteiros e 5 11avos. E aí o processo de transformação em fração imprópria é multiplicar o 11 pelo 12, que dá 132. 132 mais 5 dá 137. O denominador 11 a gente repete. Então fica 100 igual a 137 sobre 11. Aí agora, esse 100 aqui, a gente divide, que a divisão corresponde a você multiplicar o número ali. Então vai ficar 137 sobre multiplicar por 100, mas você acrescentar 2 zeros. 1.100. Tudo bem? Esse é um processo não é muito natural de se resolver, apesar de que tem uma lógica, né? Existe uma lógica aí nele, a gente vai sempre reduzindo o problema a um problema que a gente já conhece, mas não é isso, não tem... É bem abstrato, né? Um processo bem abstrato. Eu acho que o que seria mais interessante você saber é, inclusive, a dízima periódica simples, que eu acho que talvez ela apareça com mais recorrência aí nas questões. Porém, a notícia boa é que isso faz a gente fechar o conjunto dos números racionais, que é o conjunto daqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, os números naturais, inteiros, obviamente as frações, os números que são decimais exatos e as dízimas periódicas, todos esses números podem ser escritos na forma de fração, pertencem ao conjunto dos números racionais. O que a gente vai ver agora é sobre o conjunto dos números irracionais, que, como o próprio nome sugere, se eu tenho um conjunto de números irracionais, esse prefixo i aí, é a negação dos racionais, são aqueles números que não são racionais. Se o conjunto dos números irracionais são daqueles que não são racionais, significa que ele é o conjunto dos números que não podem ser escritos na forma de fração. Essa parte, quem são esses números? Esses números, lembra que eu estava falando com vocês que a gente viu 1 eram naturais, 2 eram inteiros, 3 racionais, agora a gente vem para o quarto, que é um dos números irracionais. Eu estava falando com vocês que cada um desses conjuntos numéricos
veio para resolver um problema da matemática, né? A gente organizou isso daí e resolve uma questão da matemática. Por exemplo, quando passou os naturais, eu não podia resolver 2 menos 5. Quando veio os números inteiros, apareceu o menos 3, que é aquele valor que está abaixo, aquele número que está abaixo de um valor de referência. Quando eu estava falando só dos números inteiros e dos números naturais, não fazia sentido eu falar de 5 meios, não fazia sentido eu falar de 2/5. Aí, quando apareceu com os números racionais, os números fracionários, daí fez sentido falar desse tipo de número, né? Fez sentido falar de uma parte, de um inteiro, ou do sentido impróprio disso. O conjunto dos números irracionais é composto apenas de dízimas que não são periódicas. Um número racional é aquele número que tem a expressão decimal infinita, porém não periódica. Por exemplo, aqui, damos exemplos. 0,2341576. Isso está se repetindo sem nenhum padrão. Ou então 0,101 0,001. Até tem uma lógica de formação nesse número que eu coloquei, mas ele não repete, né? A quantidade de zeros vai cada vez ficar maior. Outros exemplos conhecidos da matemática. As raízes que não são inteiras, os números que a raiz quadrada não é inteiro, são números irracionais. Raiz de 2, por exemplo, é 1,4142135135. Um outro número conhecido aí que também é racional, π. O π, que é aquele número que foi sendo estudado e aproximado, e através de computadores foram descobrindo cada vez mais casas decimais dele. A gente sabe muito mais de bilhões de casas decimais do π. É o número que é aproximadamente o comprimento de uma circunferência, né, entre aspas, o perímetro da circunferência, o comprimento da bordinha de uma circunferência, dividido pelo diâmetro dessa circunferência. E π é 3,14, coloquei 2 vírgulas, 14, 15, 9, eu não lembro muitos não. Isso sucessivamente. Todos esses números são números irracionais. São números que não podem ser escritos na forma de fração. Mais importante, quando escritos, por exemplo, em algum momento da história aí, a gente utilizou como aproximação de π, eu acho que 22/7, eu não lembro exatamente a fração, mas isso é uma aproximação, né? Quando a gente fala, tem muita gente que fala assim, π é 3,14. Isso aí no dia a dia a gente entende o que a pessoa está tentando dizer. Mas para a matemática, π não é 3,14. 3,14 é um decimal exato, eu consigo escrever isso na forma de fração, né? O π é um número irracional. Então, ele não pode ser escrito na forma de fração. 3,14 é uma aproximação para esse valor. E quando a gente trata de números irracionais, a gente trata justamente dessas aproximações. Porque muitas das vezes eu não vou estar interessado nessas infinitas casas decimais. Não vou ficar interessado em... vou te dar um exemplo. Quando eu falo de altura de uma pessoa, a gente usa que a pessoa tem 1 metro e 2 casas decimais lá que são o que corresponde ao centímetro. Fulano lá tem 1,75 m. Então, uso 2 casas decimais. Dinheiro, a gente fala R$2,50. 50 centavos são 2 casas decimais. Temperatura, eu vou medir minha temperatura. Fulano está com 37,5, uma casa decimal.
No nosso dia a dia, geralmente a gente usa 2, no máximo 3 casas decimais. O preço da gasolina, por exemplo, é composto de 3 casas decimais. Então, a gente, no mercado, quando a gente vai fazer uma compra, a gente fala de quilo e grama, acaba que aparece 3 casas decimais. Mas a gente não trata no problema do dia a dia, algo que tem infinitas casas decimais. Esse é um problema próprio da matemática. É uma abstração própria da matemática, né? Mas o que é interessante aqui é a gente perceber que existem números que não podem ser escritos dessa maneira, né, da forma de fração. E números que aparecem naturalmente, porque, por exemplo, essa operação aqui, extrair raiz quadrada de um número é algo que é natural fazer a partir do momento que você pensa que isso é a operação inversa da potência, né? Enquanto a potência de 2 elevado a 2 dá 4, por isso a raiz quadrada de 4 é 2. Quando você pensa nessa relação, extrair a raiz quadrada é algo natural, né? E aí, mas mesmo assim, em alguns números isso gera um número que é irracional. Como é que a gente reconhece um número irracional? Como é que eu olho para ele e sei que isso é irracional? É quando a expressão decimal dele é infinita o que significa ser não periódica? Ela não se repete. O nome disso é dízima não periódica. É muito ativa para nome. Ok? Esse é o conjunto dos números irracionais. Tá. Apesar de parecer... Ele é o que menos tem... Acabou, né? Números irracionais é isso. Apesar de parecer pouca coisa, ele é o conjunto mais expressivo da gente. Imagina o seguinte, vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Eu tenho um aquário. Vou desenhar um aquário aqui. Tem aqui esse aquário. E aí dentro desse aquário, eu vou colocar umas bolas de futebol. Um aquário bem grande. Eu vou colocar umas bolas de futebol aqui. Tem essas bolas de futebol. Então, coloquei essa. Coloquei essa aqui, sim. Outra vai entrar aqui. Já não cabe mais nenhuma em cima. Outra aqui. Aqui cabe alguma? Aqui não cabe? Nenhuma. Eu vou dar uma apertadinha aqui para caber mais uma aqui. Esse não vai caber não, gente. Bem, a questão é, eu consegui colocar... Vou abrir uma aqui. Consegui colocar 7 bolas de futebol dentro desse meu aquário. Aí, uma deu uma escapulida aqui. Me responde uma pergunta aí. Cabe mais alguma bola de futebol, na opinião de vocês? Não sei se eu fizer algum ajuste aqui. Vocês acham que cabe mais alguma? Vocês acham? Acho que não. Pois é, também acho que não. A ideia aqui, que eu tentei pelo menos, era colocar o máximo de bolas de futebol possível dentro desse aquário. Apesar de ter colocado a maior quantidade possível de bolas de futebol dentro desse aquário, esse aquário está cheio? Não. Não, ele está vazio, ele tem buracos ainda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, ao invés de colocar bolas de futebol, eu vou colocar bolas de ping-pong. As bolas de ping-pong eu vou botar de... Então, tem uma... Deixa eu diminuir um bocadinho mais. Aí tem uma aqui. Bola de ping-pong aqui. Tem uma outra bola de ping-pong. Ué, não tô conseguindo... Tá tão pequenininha que eu não tô conseguindo puxar ela. Uma bola de ping-pong aqui.
cabe, que eu sei. Tem uma aqui. Tchau. Fui. Tem uma que cabe aqui em cima. Tem uma que cabe aqui em cima. Tem outra que cabe aqui. E assim eu vou preenchendo o meu aquário de bolinhas de ping-pong que eu falei, né? Eu vou fazer aqui um pouquinho, vou deixar uns buracos de propósito, para não ficar aqui a noite toda. Mas a pergunta que eu vou fazer é a mesma de antes. Se eu terminar esse meu processo aqui, vocês acham que vai caber alguma bolinha de ping-pong ainda? Mas você vai deixar o aquário dessa forma ou vai preencher ele todo? Não, minha intenção é acabar. É só que eu vou demorar um pouquinho. Aí eu já estou adiantando perguntando. Entendi. Aí não vai caber mais nada, né? Tá preenchido. Vou tentar preencher aqui o máximo de espaço. Até coloquei uma ali sem querer por cima, e uma ficou aqui no lugarzinho certinho. A ideia é que a gente coloque aqui muitas bolinhas de ping-pong. Estou até pensando em quebrar um pedacinho desse aquário aí, só para eu terminar isso mais rápido. Acho que vou fazer isso, hein? Ó, fingir que não tem esse aquário aqui. Vou tirar essa bolinha aqui, pronto. Terminei mais rápido. Preguiça é um negócio complicado pra gente, né? Aí, esse aqui já não cabe ali mais. Então, eu coloquei as bolinhas aí. Essas bolinhas de ping-pong, preenchi o máximo possível, porém, quando eu preencho desse jeito, ainda tem uns espaços aí a ser considerados, né? O que eu vou fazer agora é pegar grãozinhos de areia. Então, areia, e vou preencher preencher grãos de areia no preenchimento. Vocês acham que o aquário fica cheio agora com areia? Uns grãozinhos de areia? O que acontece? Fala, deixa eu falar. Acho que agora fica cheio. A questão do grãozinho de areia é a seguinte: quando eu der um super zoom aqui, ó, microscópico em cima desse aquário, o grãozinho de areia vai estar assim, ó. Vai estar um grãozinho aqui. Deixa eu usar a caneta diferente. Vai estar um grãozinho aqui assim, ó, bem pequenininho. Outro grãozinho bem pequenininho. Outro grãozinho bem pequenininho. Só que os grãozinhos são pequenas esferinhas, né? E aí, no fundo, quando essas duas esferinhas se encontrar, vai sobrar um buraquinho entre elas ali, né? O preenchimento tá melhor. Quando você olha, se eu der o de volta aqui na página, o preenchimento tá melhor, né? Olhando ali, o negócio fica mais cheio. Porém, a gente não consegue preencher esse aquário completamente com grãos de areia. Ainda vai ter espaço para o ar entrar ali. Não é à toa que na praia, por exemplo, tá lá cheio de areia, mas tem uns bichinhos que vivem lá dentro da areia ainda, né? Graças aos espaços que tem de ar lá dentro, né? E outras coisas também mais. O que acontece? Qual essa brincadeira que eu estou fazendo com vocês? Isso daqui, para a matemática, esse aquário é o seguinte: essas primeiras bolas de futebol que eu preenchi, corresponde aos números naturais. Os números naturais, eles são grandes e pesados, eles ocupam grandes espaços, mas ao mesmo tempo que ele ocupa grandes espaços, ele deixa muitos buracos. Buracos esses
que foram ocupados pelo conjunto dos números inteiros, que são menores, mas que ainda assim, quer dizer, são menores, preenchem espaços desse aquário, mas que ainda assim deixam espaços. Ele não entra ali em todos os lugares. O conjunto dos números racionais, ele é um conjunto que tem muito mais elementos. A gente tem muito mais... os elementos são mais leves, são menores, preenche de uma forma diferente esse aquário, dá até a sensação de que ficou cheio, né? Se eu olhar de longe, dá até a sensação de que ficou cheio, mas ele ainda apresenta determinados buraquinhos ali dentro. Agora, existe um jeito que eu encho esse aquário de modo que não sobra mais espaço nenhum. Como é esse jeito? Encher com água? Exatamente. O preenchimento com água é muito diferente de preencher com quantidades que eu consigo contar. Tipo, bolas de futebol. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bolas de... esqueci o que eu falei, que era bolas de gude, né? Bolinha de tênis, essa bolinha menorzinha aí que é do Z, que eu não lembro do que era. São quantidades que eu consigo contar. 1, 2, 3, 4, 5. Oi? Bola de tênis. Isso, bola de tênis. Os grãozinhos de areia. Eu vou ter muito trabalho, talvez em vida eu não consiga terminar de contar o grãozinho de areia, mas eu consigo contar, né? Um grãozinho de areia, 2 grãos de areia, 10 grãozinhos de areia. Água eu não consigo contar, a não ser medir a sua capacidade, né? Tem 1 litro de água, é uma coisa. Mas eu não consigo contar água. Preencher isso aqui de água, a matemática é pensar nos irracionais. Tanto para a quantidade de números, tanto os números naturais, inteiros e racionais, eu tenho elementos que eu consigo contar. A quantidade é contável, é infinito, a quantidade, porém, é contável. Os irracionais não, eles são tantos, que o preenchimento dele é o que a gente chama na matemática de preenchimento contínuo. É um preenchimento que não deixa buraco. Ele fecha esse conjunto de uma maneira que eu consigo estudar isso de várias maneiras, de várias formas. Ele como é que eu vou dizer? Ele era o complemento dos números racionais. Era o que faltava para se tornar o universo. Lembra daquelas operações de conjunto que a gente viu um tempo atrás? De complemento, que tinha sempre a relação de universo? Os números racionais é esse complemento. É o que falta nos números racionais para fechar isso daí. Esse aquário todo é o que a gente chama de números reais. Os números reais é justamente a conclusão, é o fechamento desse processo todo. Ele é o conjunto que, por muitas das vezes, vai ser o nosso conjunto universo. Em geral, quando eu não estiver falando, eu não dizer num exercício, numa questão de vestibular, quando eu não estiver falando assim, o conjunto universo é tal, a gente considera como universo, a gente considera como tudo os números reais. É a junção justamente daqueles conjuntos que são os irracionais com os reais. Um outro esquema, se não um aquário, é um esquema mais comum de se ver, é um diagrama de Venn que a gente faz assim, ó. Esse retângulo aqui, que agora não quero dessa cor não, quero branco. Esse retângulo aqui é o retângulo que corresponde aos números reais, cujo símbolo é um S. Irracionais, tem gente que usa I, o Izinho irracional, né? Mas não é não. É o Izinho mesmo. Onde as pessoas escrevem irracionais. O que acontece? Esse conjunto dos números reais, ele foi quebrado em 2 conjuntos. Conjuntos que são distintos entre si. Eles não se encontram de jeito nenhum, não se misturam. Então, ó, eu tenho
Eu tenho aqui do lado de cá o conjunto dos números irracionais e desse lado eu tenho o conjunto dos números racionais. Eles não se misturam. Se é irracional, não pode ser racional, ou é um ou outro. Mas dentro do conjunto dos números irracionais, eu tenho uma galera aqui que são os números inteiros, que são aqueles números que têm cara de fracionário, mas são inteiros, né? São as frações aparentes. E dentro dos inteiros ainda eu tenho os números naturais. Isso fecha, é um diagrama de Venn, né? É um diagrama que a gente está representando essa situação, ou a situação dos conjuntos para a gente aqui, mas esse diagrama fecha o que a gente viu sobre conjuntos numéricos. E resume tudo. O que a gente precisa saber, né? Teve vários detalhes aí nesse caminho, mas ele resume essa história toda do aquário, dos números racionais, dos irracionais, quem é quem e tal. Mentira, as pessoas botam coisa aqui. O que acontece? Os números reais, eles são tantos, que a gente não consegue fazer uma listinha e dizer assim, o conjunto dos números reais são 1, 2, 3, vamos fazer uns naturais. Ou quando eu fazia menos 3, menos 4, menos 5, quando eu fazia uns inteiros. Eu não consigo mais dizer quais são. Essa lista ficou, como é que eu vou dizer? Essa lista ficou, além de infinita, ela ficou, o termo matemático é não enumerável, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo dizer o que eu vou fazer. Ou uma lista de serviços a fazer no dia de hoje. Eu não consigo listar, colocar número 1, primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse. O conjunto dos números reais, eles são tantos, que eu preciso de uma outra forma de representá-los. Essa outra forma é a numérica, que é a seguinte, peraí, vou colocar aqui. Essa aqui, então, estou com a caneta errada aqui, é a representação dos números reais. E aí, a gente vai para a representação que a gente chama de geométrica. Representação geométrica. Dos números reais. O que é isso? Eu vou colocar agora os números para a esquerda. Ok? Ele começa, né? Ele tem um centro chamado que é o 0. E aí eu vou marcando os números. Posso marcar os números naturais, que, como eu disse, deixam bastante espaço entre eles. Posso marcar os números inteiros, preenchem um pouquinho mais, né? Porque preenchem um do outro lado, mas ainda deixam espaço. Posso dar um zoom aqui. E nesse zoom, pensar em marcar números racionais, as frações. Por exemplo, aqui é o 3, depois aqui eu tenho um quarto. Entre dois racionais sempre existe outro racional, então eu posso ficar fazendo isso a vida toda. Aqui, por exemplo, bem pertinho tem 2,101, que está perto. Para cá tem 98. E eu tenho como marcar os
os demais números, os irracionais agora. Por exemplo, a raiz de 2 é 1,4, então está perto de 1,5, né? Aproximadamente de novo. O π está lá para depois de 3. Aqui está o π. Né? Aqui está 3. A reta numérica, ela é boa, porque uma vez que eu faço aqui uma marcação, por exemplo, que eu escolhi desse número aqui, do -1 até o 0, o desenho vai me dizer que eu posso escolher qualquer número que esteja entre -1 e 0, qualquer número real que esteja entre -1 e 0. E o fato de eu não conseguir dizer quais são os números que estão entre -1 e 0, porque são infinitos, muitos, e eu não consigo nem fazer uma listinha para dizer quais são, o fato de eu não conseguir fazer isso, quando eu tenho um desenho que mostra, é do -1 até o 0, são todos esses daí, o desenho vai me ajudar a resolver problemas. Isso daqui é o que a gente chama de intervalo real. E eu estou escrevendo com zoom, quando eu sair do zoom vai ficar pequenininho. Olha lá, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é um intervalo real. Um intervalo real é um jeito de eu representar um subconjunto, ou seja, uma parte dos números reais que estão entre, ou não, duas partes, entre dois números. Duas partes são entre dois números. Então, por exemplo, exemplos de intervalos reais. Por enquanto, tudo bem? Vale sim perguntar como é que tá aí. Show. Quando eu falo assim, ó, eu quero os números que eu vou propriedade do jeito, eu quero os números reais, vou fazer a sequência dos números reais, tais que o número tem que estar em x, entre 3 e entre 5. Ou seja, na reta numérica, quando eu colocar a reta numérica, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O 3 está aqui, o 5 está aqui. Eu estou falando dos números que estão entre. Eu quero apenas esses aqui, ó. E aí a gente coloca a linha aberta aqui para falar que eu não estou interessado em saber quem é o... Eu não estou interessado em usar o 3 ou o 5. Eu só quero que estão entre 3 e 5. E aí, quando eu falo de intervalo real, quem são os números que estão entre 3 e 5? Tem infinitos. Normalmente a gente pensa no 4, né? 3 e 5 está o 4, mas o 4 é o único natural que está entre 3 e 5. Agora, racional, tem o 3,1, 3,2, 3,12, 3,99, 4,16, 4,999. E irracional tem muitos. Por exemplo, tem o π, que está ali, né? 3,14, 15, 9, o π está logo ali depois do 3. Tá? Um jeito de representar isso daqui em forma de intervalo real é utilizando colchetes. Como eu não estou interessado em usar o 3,5, o colchete fora, assim. É como se o colchete fosse um abraço aí no número. E aí eu não estou utilizando o 3 e o 5, o colchete não está abraçando o 3 e o 5. Mas existe outro tipo de intervalo real. Que é quando, por exemplo, eu considero um deles. Todos os números. Aí o 3 pode aparecer. Eu posso querer utilizar o 3, mas o 5 não. Eu quero do 3 até o 5. O que muda aqui nessa minha representação? O que vai mudar é que a bolinha eu vou fechar no 3, porque eu quero considerar o 3 como solução, como parte desse conjunto.
mas a bolinha do 5 vai estar aberta, porque o 5 eu não quero. O 5 não faz parte do meu conjunto. E aí, nesse lance colchete aqui, ó, o colchete do 3 vai abraçar ele e o do 5 não. Vai ficar de costas para o 5. E isso pode acontecer ao contrário também, né? Eu tá fechado com o 5, mas aberto com o 3. Que é assim, ó. Aí vai ficar 0, 3, 5%. Aí vai ser, ó, aberto aqui no 3, fechado no 5, e entre eu vou usar todos. Aí como é que fica o lance com os colchetes? Ele tá de costas 3, mas o 5 tá dando esse laço no 5 aí. Beleza? Ou a quarta opção vai ser x dá o quê? X menor ou igual a 5. Ele está fechado nos dois. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser fechado aqui, fechado ali. E em 30. Então, os colchetes abraçam os dois números. Ok? Tem uns casos específicos, que aí se eu for fazer os outros vai desdobrar em 4 novamente, mas enfim, não precisa pensar nos 4, que são o que a gente chama de intervalos infinitos. São intervalos que não estão limitados de alguma forma. Porque nesses casos, eu estou fechando entre 3 e 5, né? Ora eu pego 5, ora eu pego 3, ora eu pego os 2, ora eu pego nenhum. Foram os 4 casos que a gente viu. Quando eu falo de intervalo infinito, eu estou falando dos seguintes exemplos. Quando eu quero todos os números reais que são menores que 4, por exemplo. Aí, a representação é assim, 0, 1, 2, 3, 4. Se é menor que 4, eu não quero considerar o 4. Mas eu quero considerar todo número que está abaixo do 4. Isso não tem fim. E aí, o símbolo é assim. A gente vai utilizar o símbolo do infinito, como se fosse um 8 deitado assim, e o 4 não querendo abraçar. O símbolo do infinito nunca é abraçado, tá? Porque ele não é um número, ele é uma ideia, ele é um comportamento. Né? Eu estou pegando todos os números que estão abaixo do 4. E, no sexto exemplo, e último aqui, quando eu tenho x maior ou igual a mim, por exemplo. Aí eu tenho 0, aqui está um menos 1, aí tem 1, 2, 3. Aí o meio aqui, certo? Eu vou pegar o meio fechado, que está entre o 0 e 1. Fechado porque ele está maior ou igual, eu quero considerar o meio, e vai para lá indefinidamente. Cresce para lá o quanto eu quiser. Certo?
E aí, ó, vai ser fechado no meio, o colchete abraça no meio, mas na direção do mais infinito. Ele cresce para o mais infinito. Beleza? Aí estão a forma da gente pensar os números reais. É a melhor maneira que a gente tem de representar os números reais, que é através dos intervalos reais, né, que tem essas três representações aí. Ou a gente representa por propriedade, ou dessa forma aqui de colchetes, ou a gente representa graficamente. Beleza? Eu vou ficar por aqui hoje, porque a gente encerra esse tópico. E aí depois a gente vê no próximo encontro o que a gente consegue fazer com conjuntos. Quais são os desdobramentos de saber conjuntos aí. Beleza? Tranquilo então, pessoal. Boa noite aí. Obrigado, hein?